Olá, muito boa tarde. Assinala-se no próximo domingo, 29 de setembro, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Deus caminha com o seu povo é o tema proposto pelo Papa para esta jornada, em sintonia com a Assembleia do Sínodo dos Bispos, que inicia nos dias seguintes. Um tema que hoje colocamos no centro da análise à liturgia de domingo, contando para isso com a presença de Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Eugénia, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia. Esta temática é uma temática sobre a qual o Papa insiste com muita frequência, sempre colocando essa tónica no acolhimento dos migrantes e dos refugiados. Sente que a cultura das sociedades se está a transformar também pela intervenção do Papa? Eu quero acreditar que ajuda muito a tudo aquilo que o Santo Padre tem feito e tem dito sobre as migrações. Ele é um homem que nos mostra que é possível viver o Evangelho nos dias de hoje. É possível ser hospitaleiro. Porque é isso que está em causa, é viver o Evangelho. É isto que está em causa. E esta mensagem deste ano é muito dirigida, eu acho que para dentro da Igreja. Deus caminha no seu povo, para o povo crente, para aprendermos a reconhecer, não só Deus faz caminho connosco, mas também nós reconhecemos Deus no movimento do seu povo. E, portanto, há toda uma experiência de caminho, é um voltar às origens. A nossa igreja é uma igreja itinerante, é uma igreja migrante, que nos dá, onde Deus, o Deus da tenda, o Deus de caminho se revela. E, portanto, isto tem que ser inspirador para o nosso agir do dia-a-dia. E que ligação tem essa perspectiva com um ambiente de sínodo que se vive na Igreja Católica? Deus caminha com o seu povo, portanto, toda a Igreja é convidada a caminhar em conjunto, a estar atenta à voz do Espírito, a estar atenta a todos com quem lida, a dar visibilidade aos invisíveis. E, portanto, comunhão, participação e missão são estas três palavras que só fazem sentido se, de facto, não forem sempre os mesmos a reunir-se, se nós tivermos esta oportunidade e dermos a oportunidade de outros ouvirem este anúncio, através da nossa capacidade de acolher, se dermos a oportunidade de outros participarem e se escutarmos também aquilo que têm para nos dizer aqueles que não acreditam em Deus. Portanto, este sínodo é para a Igreja, para que ela consiga melhor abraçar o mundo. E isto está no horizonte. Na primeira Assembleia Sinodal, em outubro passado, no dia 19, o Papa Francisco promoveu precisamente um encontro, uma oração na Praça de São Pedro, entre todos os participantes, para lembrar os que perderam a vida em várias rotas migratórias. Foi mais uma insistência com delegados de todo o mundo. Pode ser também uma marca desta Assembleia, na sua opinião? É uma marca para a Assembleia, para tudo aquilo que vai acontecer neste mês de outubro, para aquilo que vamos fazendo e também para ver como é que nós dialogamos com aqueles que têm responsabilidades. Como é que os políticos e as políticas migratórias, sejam elas europeias, sejam elas americanas, as políticas de todo o mundo, como é que elas atendem, procuram evitar estas mortes. É uma atenção não só àqueles que perdem a vida, mas também àqueles que são vendidos, são contrabandeados. Portanto, como é que nós podemos fazer diminuir todo o negócio nefasto que acontece em torno das migrações e da necessidade das pessoas? Que interpelação é essa para as comunidades carentes também, nomeadamente para aquelas que estão nas rotas migratórias ou que podem acolher os migrantes? Nas rotas migratórias há um dos últimos vídeos que a Santa Sé nos envia, dá-nos conta de dois projetos muito bonitos. E fala da Rota Atlântica e da Rota Americana. E de um projeto que está a acontecer que une as dioceses desde a origem, países de trânsito e países de destino. Portanto, há um trabalho em rede que nós podemos fazer. E é importante que não só que as dioceses estejam atentas, mas que as paróquias, nomeadamente aquelas que estão mais próximas e também as que estão mais afastadas, percebam como é que podemos ajudar neste percurso, não só
no primeiro acolhimento, no acolhimento de emergência, mas também com informações sobre os perigos da imigração, porque isso também faz parte do trabalho, com a promoção e a inclusão também podemos colaborar aí, para além de todo o trabalho da advocacia. Por isso o Papa fala nos bons samaritanos que se encontram, fala na mensagem para este dia, não é? Sim. Nos bons samaritanos que se Se encontram. encontra pelo caminho, portanto faz parte da Pastoral das Migrações, inspirar-nos neste Cristo bom samaritano e sermos também como Ele. Uma mensagem dirigida às comunidades crentes para este Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que, por certo, depois se confronta também com a realidade de cada contexto, e nomeadamente o nosso contexto português. E pedia-lhe, por isso, para analisar de facto o que acontece, seja a nível político, seja a nível do acolhimento e do tratamento burocrático em torno dos migrantes. Esta decisão de abrir novos centros para acolher, para tratar, enfim, da burocracia em torno dos migrantes na Agência para a Integração, Imigrações e Asilo, com novos postos de atendimento, está a ser eficaz, na sua opinião? Está a começar a ser eficaz. Está a começar também agora. Está a começar a dar frutos e, portanto, nós queremos que, de facto, queremos que isto corra bem. Sabemos que estão a ser convidadas associações de imigrantes, estão a ser convidadas também algumas associações ligadas religiosas, inclusive a católica também já foi contactada para participar deste processo com um espaço que possa ajudar neste processo de triagem e análise. E sabemos que há também outras entidades, como advogados, a serem contactados ou a candidatarem-se para ajudar neste processo e, portanto, nós queremos, de facto, que corra bem. As pessoas queixam-se que é lento. Há uma medida que reconhece que os documentos estão válidos até ao próximo ano, portanto, para dar tempo para que as pessoas não fiquem em pânico, não fiquem ansiosas porque não conseguem aceder à plataforma, mas eu quero acreditar que isto vai se resolver. E depois a outra questão, que também é provocada por uma medida do Governo, ao acabar com as manifestações de interesse, vai pôr aqui um peso maior nos nossos consulados, que têm que trabalhar muito bem, têm que ter recursos para que as coisas fluam, porque senão vamos ter outro tipo de dificuldades. O que é que está em causa, na sua opinião? É de facto uma política de portas abertas que não permite qualquer tipo de triagem sobre quem chega a Portugal? De todo. Eu acho que o sinal que essa é muitas vezes a acusação. É esta a acusação, mas o que o Governo quer dar é que não há uma política de portas abertas que quer gerir o fluxo migratório não só de quem vem, mas de quem está também, e gerir da melhor maneira. E de que forma é que vai gerir? A partir de com que critérios? Eu quero acreditar que são critérios humanistas, portanto, porque o Governo reconhece que precisa dos trabalhadores, precisa também de dar-lhes condições, ou de ter condições. Este processo de gestão não pode estar só nas costas do Governo, ele tem que contar também com as forças locais, tem que contar com os empresários, portanto, temos que ter aqui, construir de alguma forma um plano de acolhimento e integração. Temos que olhar para tudo aquilo que funcionou bem no passado e não apagar da história e recuperar, porque é uma das coisas que nós sentimos falta, é daqueles mecanismos que permitiam e que ajudavam no acolhimento, estavam ao serviço da pessoa migrante. E, portanto, isto não pode desaparecer. E que mecanismos são esses? Estavam muito ligados ao Alto Comissariado, ao ser assumido pela AIMA. Portanto, tem aqui um esforço gigantesco de não perder o bem que foi feito pelo Alto Comissariado e, portanto, porque uma das acusações que nós sentimos, que se ouvem, é que nós retrocedemos. Houve um percurso que o Alto Comissariado fez que permitiu que a pessoa, em contexto de migração, se sentisse acolhida e não tivesse tantas dificuldades. Tudo agora depende mais de um posto de trabalho?
tudo está muito dependente do posto de trabalho, mas nós não podemos esquecer que nós não temos só pessoas que vêm para trabalhar. Nós temos também estudantes, nós temos também doentes, nós temos acompanhantes de doentes, portanto, toda essa realidade tem que ser contemplada e tem que ser bem acompanhada. E, portanto, as nossas estruturas também têm que, e eu quero acreditar que os esforços que estão a fazer vão surtir efeito, nomeadamente na habitação, que é uma questão que atinge a todos os residentes e, portanto, temos que resolver para todos os residentes. A questão da saúde é para todos também. Portanto, se nós formos sérios, os serviços essenciais são para todos. Melhorando para os portugueses, melhoramos também para o cidadão que vem do estrangeiro. E que realismo tem a acusação também de que a população imigrante, quem chega ao nosso país, esgota os recursos da segurança social, esgota os recursos da saúde Isto já está e da habitação. mais do que comprovado, que não é bem assim. O cidadão migrante, até porque vem com aquele desejo de trabalhar, de melhorar de vida, é um contribuinte. Não é? E contribui e pouco usufrui. Se calhar são muito poucos aqueles que caem numa situação de doença e que têm que depender da segurança social. Eles são, em primeiro lugar, contribuintes da segurança social e está provado por relatórios, por dados, o valor, o saldo positivo que é para as contas da segurança social, que quem vai usufruir somos nós todos. E o ambiente de segurança ou insegurança por causa também da presença de população migrante? Eu não creio que seja por causa só da população, não é da população migrante em si, mas de algumas dificuldades e tensões que a sociedade está a viver. E quero acreditar que resolvendo essas tensões, esses problemas que existem, porque a toxicodependência é um dos fatores que alimentou, as pessoas a pedir na rua também aumentaram e não são migrantes, não são só migrantes. Podemos encontrar um ou outro, mas eu vejo muitos outros cidadãos a pedir. E isto é que é inquietante. Portanto, é isto que temos que resolver e não usar o migrante como bode expiatório. Não é? O migrante, por ser de fora, é o elo mais fraco. E, portanto, vamos empurrar tudo para o migrante. E não é bem assim. Nós, resolvendo as questões estruturais, nós vamos ver que os migrantes são nossos aliados, são nossos irmãos e não vêm cá para nos estragar a vida, muito pelo contrário. Sobretudo por essa necessidade de mão de obra que sentimos no nosso país? Também. E aquilo que é importante fazer, e este Deus caminha com o seu povo, também é interpelativo para a Igreja, é nós caminharmos com as nossas comunidades para irem conhecendo aqueles que chegam de novo ao seu território e que estão a provocar alguma ansiedade, eu não conheço, provoca medo, então vamos conhecer. Eu brevemente irei falar com alguns municípios e lançar-lhes mesmo este desafio de promover este encontro. Não é só uma mensagem da Igreja ou do Papa Francisco, a promoção do encontro, mas também estar com as autarquias, que são uma entidade neutra, para promover este encontro entre autóctonos e comunidades migrantes. Perguntava-lhe também sobre a pressão política sobre este tema. Corremos o risco de, por causa, enfim, do debate político, das tensões políticas, ter, de facto, na população, nas pessoas migrantes, o elo mais fraco? A política, infelizmente, usa indevidamente a questão das migrações. E nós sabemos que não são os migrantes que votam, é a população autóctone. Talvez as coisas mudassem se os migrantes também pudessem votar. Chegará a essa ocasião também, não é? Quando já são residentes há algum tempo, eles acabam por votar. E é importante que nós não permitamos que os políticos instrumentalizem esta questão. As migrações têm uma tendência muito natural a regularem-se. As migrações são um fenómeno natural e humano e, portanto, temos que lidar com ele com normalidade. Não nos podemos esquecer, e o povo português não se esquece com certeza,
que ou foi migrante ou tem um familiar migrante. O cristão não pode esquecer que a nossa história é uma história migrante. E, portanto, tem que haver uma forma humana de gerir o fenómeno, sem prejuízo para ninguém. Pode ser uma relação ganha-ganha. E nós temos que estar desse lado. Não fazer do migrante um bode expiatório e conseguir trabalhar em conjunto de forma a promover uma sociedade mais coesa, porque também é isto que está em cima da mesa. Aquilo que alguns políticos fazem é querer dividir a nossa sociedade. Coloca o migrante no meio de uma disputa política. E não pode ser. E temos que pôr, e se nós formos ouvir as pessoas, temos que trabalhar para a coesão social. E esta coesão acontece com os migrantes e não sem eles. Poderíamos continuar a falar da temática que, infelizmente, está muito na ordem do dia. Enfim, infelizmente, porque há razões más também para isso, não é? Não pela riqueza que constitui. Mas vamos à análise da liturgia deste domingo, desde logo o texto do Evangelho. Vamos ouvir o texto que é lido neste domingo para depois pedir a análise de Eugénia Quaresma. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na hiena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos, do que ter os dois olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Eugénia Quaresma, poderíamos acrescentar aqui, se o não acolhimento é ocasião de escândalo, tem também aí, enfim, uma consequência? Claro que sim. Quem não é... Como é que é? Quem não é por mim, não é contra mim. Não é? Esta passagem, por um lado, é assustadora, intimida, não é? Porque fala numa coisa muito física. Se fosse seguida à letra, não é? Se for seguida à letra, mas é importante aprendermos a fazer a leitura espiritual, a leitura da conversão, da transformação. O corte remete para uma transformação. E nós, para transformarmos o nosso coração, há coisas que temos que limar em nós. Se calhar deixar de dizer mal de alguém, deixar de levantar falso testemunho, deixar a mentira de lado. Há coisas que nós podemos cortar da nossa vida para melhor nos relacionarmos com os outros. E se entendermos neste sentido, eu acho que a leitura ganha uma outra vida no nosso cotidiano. E a hospitalidade, esta hospitalidade, se quisermos pôr aqui também neste rol de coisas, o cristão é convidado a olhar no migrante Cristo. E, portanto, se nós entendermos que quando eu não acolho o migrante, eu não estou a acolher Cristo, se calhar alguma coisa muda. Eu não posso dizer que amo a Cristo e não o acolher, e não estar ao seu serviço. E essa é uma atitude profética também, esse acolhimento a todas as pessoas, nomeadamente à população migrante. Isto, no livro dos Números, na primeira leitura, surge essa afirmação: quem dera que todo o povo fosse profeta. E o povo é profeta, não é? Deus caminha com o seu povo e no seu povo. É o tema da mensagem do Papa. E Deus revela-se no seu povo. E quando o povo migra,
migra em massa, ele está a ser profeta, ele está a denunciar que alguma coisa não está bem. E, portanto, o povo pode ser profeta e o povo é profeta se soubermos ler e ouvir o que ele tem para nos dizer. Portanto, é um convite à escuta daquilo que o povo tem para nos dizer. Podemos avançar no tempo que Podemos. nos resta para a segunda leitura, que é de Santiago, no capítulo 5. As vossas riquezas estão apodrecidas. De forma muito pragmática, o que nos diz Santiago? De forma, eu estava a ligar com uma outra leitura que não vale a pena acumularmos riqueza. Sucessivamente e esquecermos as pessoas que estão ao nosso lado. A riqueza só pela riqueza não faz sentido nenhum. E, portanto, esta riqueza apodrecida é aquela riqueza que não é partilhada, que não está ao serviço. Se eu ganho e partilho, se eu ganho e ponho a render e promovo a humanidade, é um bem. Não é? E, portanto, a riqueza apodrecida é toda a riqueza que não é partilhada. De facto, temas que estas leituras sugerem e que estão muito em sintonia com esta celebração do Dia do Migrante e do Refugiado. E agradeço a Jana Quaresma ter apresentado esta jornada e também o comentário à liturgia deste domingo. Muito obrigado. Obrigada eu. Por ter estado no programa Eclésia. Estes são temas que acompanhamos no portal da Agência Eclésia, onde pode também ficar a conhecer os trabalhos que aconteceram nestes dias nas jornadas de comunicação social. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.